Maranata, desbravadores! Então hoje vamos para mais uma especialidade, dessa vez da área de atividades recreativas, a especialidade de arte de acampar. Só uma reflexão do início, lá em Êxodo 19, verso 17, fala o seguinte: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram a pé no monte. Isso aqui a gente vai lembrar que o povo de Israel, eles viviam em um acampamento durante um período ali de 40 anos. E eles acampavam em tendas. E durante esse período que eles passaram pelo deserto, 40 anos acampados em tendas, Deus cuidava deles. Deus ele enviava o maná. Deus ele andava numa coluna ali de nuvem durante o dia, protegendo eles contra o calor. E tinha uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho e também para aquecer. Deus cuidava do povo durante 40 anos. E assim como ele cuidava do povo, suprindo ali as suas necessidades, ele cuida de mim e de você. E sempre vai cuidar. E a gente vai para o primeiro ponto. Condições do tempo. Todo acampamento passa por seu planejamento inicial. Data. O acampamento ele necessita ter um planejamento. E esse planejamento deve constar uma data. O acampamento ele deve ter uma data para acontecer. E essa data deve ser uma data de maneira antecipada, para que possa organizar tudo de maneira bem planejada e também com antecedência. Esses fatores são importantes. Outro ponto que precisa estar definido é o local do acampamento. Esse local deve ter uma condição ideal. Nós vamos ver alguns pontos aqui no decorrer dessa especialidade para entender um pouco mais sobre isso. Os materiais. É preciso definir os materiais que vão ser preciso levar para o acampamento, como barracas, como lonas, como vários objetos que a gente vai ver na necessidade, mas é preciso fazer um checklist de todos os acampamentos, todos os materiais necessários para levar para o acampamento e etc. E fatores que devem ser analisados cuidadosamente nesse planejamento: o clima e as condições da água. É importante que, ao escolher um local para o acampamento, esse local tenha nele ou muito próximo a ele uma fonte de água, porque os hidradores vão precisar de água para consumir, para matar a sede, vão precisar de água para asseio, para limpeza de pratos, talheres. Então é ideal que tenha água no local ou próximo ao local. O clima, é importante analisar o clima. Será que durante esse período que eu vou planejar o acampamento não vai chover? É importante fazer uma análise, porque chuva em acampamento é algo que acaba sendo ruim. Então é importante analisar. Achei interessante, o diretor uma vez me falou que para escolher o período que o clube dele ia acampar, ele sempre levava em consideração o período da lua cheia também, porque nesse período estava mais iluminado e ficava melhor para um acampamento. Não que isso seja uma regra, mas é uma dica também. Materiais importantes para serem levados: a Bíblia, a lanterna, material de higiene como escova de dente, sabonete, desodorante, entre outros. O fósforo, o isqueiro, isso no caso da direção do clube, cordas para instruções, material para primeiros socorros, isso é fundamental e a direção do clube não deve esquecer desse kit básico de primeiros socorros. Um canivete, faca ou faca do mato deve ser levado também para cortar pequenos gravetos ou para outras necessidades. Esses são alguns itens básicos a serem levados. Roupas necessárias para acampamento: tempo quente, bermudas, camisetas leves. E além disso é importante levar calças também, de preferência uma calça mais fria se conseguir. E no tempo frio, jaquetas, calças, meias, luvas e touca, para ficar bem aquecido. Outro ponto importante é que o desbravador ele não deve levar material demais.
apenas o necessário, porque vai ter uma caminhada no acampamento e você está levando material demais e por causa disso você fica exausto. E acaba sendo desnecessário, né? Porque acaba virando bagunça também material demais. Então é importante levar só realmente o que é necessário, de acordo com os dias. Acampamento de 2 dias, por exemplo, um pernoite. Acampamento de 3 dias. É importante definir e levar só o que é necessário. Habilidades no uso do canivete. É importante ao usar o canivete, sempre deixar o corte para fora do corpo. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. A gente tem alguns exemplos. Se vocês verem aí nessa primeira imagem, nessa segunda imagem da esquerda na parte superior, a pessoa está cortando para fora do corpo. Isso é o certo. Aí aqui tem uma pessoa entregando a faca, está entregando com o lado da lâmina. Está errado. Ó, como se deve entregar aqui, ó, para fora, a pessoa pegando do outro lado, que não é o lado da lâmina cortante, e entregando para a pessoa pegar no cabo. Eu estou falando dessa parte superior direita, essa última figura. E a nossa figura de baixo, a gente vê a pessoa entregando, pegando na lâmina. Se outra pessoa pegar e puxar, ela vai cortar os dedos. A forma certa de entregar está nessa parte inferior direita. A pessoa está com a lâmina fora da área de corte e está entregando para a pessoa pegar no cabo. Então sempre levar em consideração entregar a faca, manusear, usar para fora do corpo, entregar para fora do corpo tanto seu, a parte da lâmina, como da pessoa que vai receber, para que você e a pessoa que vão receber a faca não possam se cortar. Exemplo de um cardápio balanceado. Café da manhã: pão com ovo, leite, banana e maçã. Almoço: arroz, soja e verduras. Jantar: pão com soja e suco. E um fator importante a ser lembrado é que o cardápio de um acampamento ele deve ser ovo-lacto vegetariano. Regras de segurança em um acampamento. Então é importante ter umas regras de segurança em um acampamento. Aqui a gente tem uma imagem e a gente vai perceber que nessa imagem os desbravadores eles estão fazendo os desbravadores não, as crianças estão fazendo algumas coisas erradas que a gente pode observar. Aí, analisem a imagem para vocês verem se conseguem identificar algumas coisas erradas que eles estão fazendo. Vamos lá. Erros. Ó, vocês veem aqui na parte superior esquerda um menino correndo com a faca. Não pode correr com a faca em um acampamento. Outro menino ali subindo, fazendo uma escalada sem equipamento necessário. Outro menino entrando ali no buraco, uma caverna, sem um adulto. Outro menino ali fazendo uma fogueira próximo ao mato, que pode acarretar em um incêndio. Então são erros. Barracas. A entrada da barraca deve estar de costas para o vento, para evitar juntar sujeiras desagradáveis dentro da barraca. Então a entrada da barraca ela deve estar de costas para o vento, para evitar a entrada de sujeiras desagradáveis dentro da barraca. Isso é importante, analisar em que direção está o vento. Outro fator importante é colocar os espectros ali, que são aqueles fixadores que fixam a barraca no chão, para que sua barraca, se tiver um vento forte, não possa voar. Acampamento durante a noite. Fogueiras acesas durante a noite podem espantar insetos e outros animais por causa da fumaça e da luminosidade. Portanto, deixar uma luz acesa é sempre bom para evitar surpresas desagradáveis. Então, a fogueira acesa durante a noite ela pode evitar a entrada de insetos e outros animais. Funciona como tipo de proteção, né, por causa da luminosidade e também da fumaça. Mas é importante analisar onde essa fogueira está. Limpar bem o local, ali cerca de 2 metros, uma circunferência de um círculo a fazer a fogueira. Ter cuidado para que os isoladores não possam ficar perto. Mas interessante manter a fogueira por causa desses fatores que ela proporciona. 8 coisas que devem ser feitas quando estiver perdido. Você deve parar, você deve se acalmar,
sentar. Esse O aqui não seria orientar-se, é orar, comer, orientar-se, levantar e andar. Então, parar, acalmar-se, sentar, orar, comer, orientar-se, levantar e andar. E assim você pode fazer o mnemônico que é passo ou cola, que é para você lembrar mais rápido. Passo ou cola. P de parar, E de acalmar-se, S de sentar, O de orar, C de comer, O de orientar-se, R de levantar e A de andar. São alguns fatores importantes. E você pode questionar, mas por que comer? Porque algumas pessoas pensam melhor de barriga cheia. Isso é um fato. Então você vai parar quando você estiver perdido, você vai se acalmar, tentar se acalmar, faz uma respiração profunda, respira, inspira, senta, ora, pede a orientação de Deus, o socorro dele, come alguma coisa se você estiver, você se orienta, aí você pode se orientar como? Você vai tentar lembrar de onde você veio e tal, se tiver uma árvore perto, você pode subir para tentar visualizar melhor onde você está e depois você levanta e anda, quando você tiver uma noção para onde você deve voltar. E código do acampamento dos trabalhadores: não levar nada além de fotos, não deixar nada além de pegadas e não matar nada além do tempo. O desolador, quando ele vai para o acampamento, ele não deve levar nada além de fotos, ele não deve levar da natureza aquilo que ele acha bonito para casa. Ele não deve levar. Não levar nada além de fotos, não deixar nada além de pegadas. O desolador não deve deixar lixo no acampamento. O desolador, quando ele sai de um local, ele deve deixar o local ou igual estava ou melhor. E não matar nada além do tempo. Ele não deve matar os animais. Lição espiritual. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma das formas de Deus se revelar para o ser humano é através da natureza. E quando nós estamos acampando, estamos no meio da natureza, quando nós vemos as árvores, os passarinhos, a lua, as estrelas, nós percebemos ainda mais os detalhes de um Deus criador. Então, através da natureza, nós podemos ver Deus. Por isso que é tão importante e tão bom acampar, para que nós possamos sentir a presença de Deus também através da natureza. E tem algumas questões práticas, que é preparar um acampamento para a sua unidade, faça uma lista de objetos pessoais que devem ser levados e itens que devem ser levados para o uso do grupo todo. Outra é completar o seguinte enquanto estiver no acampamento: preparar o chão abaixo da barraca para proporcionar um bom sono, montar corretamente uma barraca, preparar uma área para fazer a fogueira, demonstrar como proteger o acampamento de animais, insetos, mau tempo ou chuva, demonstrar como preservar a natureza durante o acampamento e deixar o local como se ninguém tivesse estado ali. Essa é a sétima. E a última questão prática, a nona, é acampar durante 3 dias e 2 noites seguidos, dormindo ao relento ou dentro de uma barraca. Está ativamente envolvido na preparação de pelo menos 2 refeições. Então, essa é a especialidade de arte de acampar. Ela é bem simples. Aqui a gente conheceu a parte teórica. Vocês vão ter que fazer a parte prática também. E é isso. Espero que possa ter contribuído e seja aí mais uma especialidade para o seu caderno das agrupadas, mais uma especialidade para a sua faixa. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que vê esse vídeo, que Ele possa cada dia capacitar vocês para que possam ser líderes, desbravadores melhores, desbravadores melhores, para a honra e glória de Deus. Eu vou deixar um link aqui da prova teórica para que vocês possam fazer, e quando vocês fizerem a parte prática, vocês vão informar para mim, para que possa dar o ok, para que possa dar tudo certo com relação aos requisitos cumpridos da especialidade. Então Deus abençoe vocês, até mais e Maranata.